fazer a leitura nesta noite no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38 a seguir, para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio, cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha e deitai-o na panela. E disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, podeis se assentar em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos, aleluia, diante de uma palavra que fala acerca de uma parte da vida do profeta Eliseu. Quando ele chega ali em Gilgal, e ele encontra uma fome terrível naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que aquele contexto havia uma fome tão grande a ponto do povo judeus comprar cabeça de jumento para se alimentar e comerem até estercos de pombo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a cidade estava cercada, e Deus estava castigando aquele povo, e o povo estava passando por uma dificuldade muito grande. Mas Eliseu, ele manda, aleluia, os seus profetas, os seus discípulos, os seus alunos, buscarem ervas para fazer alimento, aleluia, para os filhos dos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero falar um pouco, aleluia, acerca deste homem chamado Eliseu. Nós sabemos que Eliseu, ele é o sucessor de Elias. É o homem a quem viu Elias ser arrebatado na carruagem de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E que recebeu porção dobrada em sua vida. Louvado seja Deus. E a unção era tão grande na vida deste homem, que com coisas simples ele fazia grandes milagres. Louvado seja o nome do Senhor. E um dos milagres, aleluia, que ele fez foi fazer o machado flutuar. O machado era uma coisa simples. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele fez este milagre, aleluia, jogando o cabo do machado sobre a água aonde o machado tinha afundado. Louvado seja o nome do Senhor. E este homem, ele veio a ter uma unção tão grande, que mesmo após a sua morte, alguém sendo sepultado e tocando nos seus ossos, chegou a ser ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a unção na vida de Eliseu era muito grande. Ele recebeu porção dobrada que estava sobre a vida de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo estava vivendo um contexto de crise, um contexto terrível. Louvado seja Deus, a ponto de comer ervas do mato. Mas eles comeram, eles colocaram uma planta envenenada naquela panela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é sobre isso que nós iremos falar nesta noite, que há veneno na panela. Nós sabemos que Deus, ele fala por meio de simbologia, Deus fala por meio de parábolas.
E a palavra de Deus existe muitas formas de interpretar. E nós colocamos, aleluia, uma linha de raciocínio, aleluia, simbólica para esta palavra no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que aquele homem, ele foi buscar um alimento, aleluia, e nós sabemos que o alimento da vida, mas aquilo que era para dar vida, estava trazendo morte, aleluia, para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, nós vamos ter este alimento aqui como a palavra de Deus, porque nós sabemos que Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós sabemos que Eliseu, ele adiciona farinha na panela, aleluia, para que aquele povo pudesse se alimentar e não sofrer, aleluia, os danos do veneno que havia naquela panela. E nós sabemos que o pão, ele é feito da farinha. Então vamos partir, aleluia, desse pressuposto. Louvado seja Deus nesta noite. Porque o veneno é o pecado, o veneno é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas Jesus, ele sendo o pão vivo, ele é a farinha na panela, ele é a farinha, ele é o pão na minha e na tua vida, para que eu e você sejamos limpos, para que o mal seja purificado de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o que me chama a atenção, meus irmãos, aleluia, é que hoje em dia nós vivemos, aleluia, um liberalismo teológico. Louvado seja o nome do Senhor. E esse liberalismo teológico, ele não traz vida, pelo contrário, ele mata. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos colocar aqui, aleluia, nós, aleluia, as igrejas, louvado seja o nome do Senhor, sendo a panela, porque a panela é o recipiente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sendo o alimento, aleluia, para alimentar as vidas, aleluia, que precisa de uma palavra, que precisa de um conserto, que precisa de uma mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse liberalismo teológico, o alimento que era para dar vida está matando, o alimento que era para curar, aleluia, está ferindo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a verdade já não está mais pura, a verdade está sendo adulterada. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se nós for olhar, aleluia, para a Europa, para a América, louvado seja o nome do Senhor, aonde o liberalismo teológico, aleluia, chegou primeiro, as igrejas estão perdendo cada dia mais e mais membros, estão decaindo, aleluia, estão atrofiando. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque esse modernismo, o liberalismo teológico que era para dar vida, mata, mas a palavra de Deus, ela é vida. Louvado seja o nome do Senhor, e vida com abundância. Sabe por quê que os discípulos estavam dispostos a dar as suas vidas por amor a Cristo? Porque estava alimentado, porque não havia veneno na panela. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje em dia há muito veneno na panela, e esse liberalismo teológico chegou também no Brasil. O liberalismo teológico é aquilo, aleluia, que passa a enxergar, aleluia, a Bíblia de uma maneira diferente. É quando eu e você deixamos de olhar para a Bíblia como a palavra de Deus sendo revelada para a nossa vida, como doutrina, como mandamento, aleluia, para aquele que quer morar no céu. Quando nós começamos a ignorar as observâncias que está na palavra de Deus, nós estamos, aleluia, envenenando vidas, nós estamos nos envenenando. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a intenção é boa, louvado seja Deus, mas Deus não precisa da minha ajuda, Deus não precisa da tua ajuda, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que Elias, nesse contexto, ele havia vivido um período
período no qual ele, por um certo momento, ele chegou a achar que só havia ele de profeta na terra. Mas Deus revela para ele que não só havia ele, não. Era um contexto, aleluia, onde cultos a Deus, os cultos pagãos predominava. Louvado seja o nome do Senhor por meio da vida de Jezabel. Louvado seja o nome do Senhor. E os profetas estavam em escassez, a palavra de Deus estava escassa, mas havia um homem chamado Elias, deixou como sucessor Eliseu, um homem de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que fez grandes sinais e grandes prodígios na terra. Os profetas de Deus estavam sendo perseguidos, os profetas de Deus estavam sendo mortos, louvado seja o nome do Senhor. Mas Eliseu, ele fez mais do que Elias. Elias deixou apenas um sucessor, e nós sabemos o seu nome, se chama Eliseu. Eliseu, ele montou uma escola de profeta e deixou muitos profetas para dar continuidade na palavra do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, é difícil para mim e para você, quando nós começamos a olhar para a Bíblia, não mais como a palavra de Deus, quando nós começamos a olhar para a Bíblia e ignorar o que nela está escrito, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E aí nós estamos, aleluia, colocando veneno na panela, quando nós deixamos de atender o que está escrito na Bíblia, para atender o desejo da sociedade, quando nós deixamos de atender o que está escrito na Bíblia, para atender, aleluia, aquilo que nos é imposto pela sociedade. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí, ainda existem homens comprometidos com a palavra de Deus, ainda existem homens que não se curvaram, que estão pregando a palavra, sem se preocupar com a multidão. Louvado seja o nome do Senhor, sem olhar para o seu interesse próprio, mas apenas por amor à palavra de Deus. Porque quando nós temos interesse próprio, louvado seja o nome do Senhor, nós começamos a nos vender, nós começamos a nos corromper. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é o Deus, aleluia, que sabe, que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno estão abertas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção é uma coisa, que o veneno na panela não veio dos cultos pagãos. Os venenos na panela saiu, aleluia, de onde havia um profeta. O veneno na panela, ele saiu de uma escola de profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, embora seja necessário acumular alguns inimigos, mas nós não se curvaremos e não deixemos de pregar a verdade. Existe veneno na panela, e a panela que está falando aqui é uma panela grande. Existe, aleluia, aleluia, veneno nos grandes ministérios. Eu não posso dizer em todos, mas existe venenos em grandes ministérios. Não se iluda com multidão, não se iluda, aleluia, com a maioria, porque a maioria pode estar errada, a maioria pode estar andando a passos largos. Louvado seja o nome do Senhor. O veneno estava na própria escola de profeta. E deixa eu te dizer uma coisa, hoje o veneno, aleluia, está dentro das próprias igrejas. Aleluia, existe muitos e muitos pastores que não têm mais compromisso com a palavra de Deus, mas que quer agradar a sociedade, e começa, aleluia, a colocar o liberalismo dentro da igreja, porque está preocupado em multidão, pensando que está dando vida, mas está trazendo morte. Louvado seja o nome do Senhor. Diga não a esse liberalismo.
liberalismo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é preciso diagnosticar o problema. Quando nós diagnosticamos precocemente, aleluia, um câncer, ele pode ser tratado, mas quando nós deixamos para diagnosticar tarde demais, louvado seja o nome do Senhor, não há mais cura. Esse liberalismo não dá vida, esse liberalismo só dá movimento, louvado seja o nome do Senhor, mas ao longo do tempo, a longo prazo, aleluia, as igrejas vão começar a perder em número. Ou se conserta agora, ou irão começar a perder em número. Não continua avançando do jeito que está, não continua olhando para a Bíblia como um livro de história, como um livro contextual de época, porque a Bíblia é a palavra de Deus em tempos e fora de tempo, para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Há veneno nas grandes congregações, sim. Aleluia, há veneno dentro de nós mesmos, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque é uma luta entre a carne e o espírito. Muitas e muitas vezes o veneno pode estar dentro de nós mesmos. Quando não se alimentamos direito da palavra, quando temos a boa intenção de achar que estamos dando vida, que estamos colhendo alimento, estamos servindo o alimento certo, mas estamos fazendo de maneira errada, nós estamos produzindo morte. Louvado seja o nome do Senhor. Busca na fonte certa, irei. E a fonte certa é a Bíblia Sagrada. Cuidado com os falsos profetas, porque existem muitos falsos profetas que já se venderam pelo dinheiro, que se venderam, aleluia, pelo egoísmo, que não tem mais compromisso com a palavra de Deus, que estão caminhando para o liberalismo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é tempo de voltar para trás, é tempo de consertar os erros, é tempo de diagnosticar o problema e solucionar para que o nome de Deus seja glorificado. Como eu disse anteriormente, quando nós descobrimos um problema, nós precisamos corrigir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero aqui criticar religiões, mas eu fazia parte de uma religião. Eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, eu vi que não estava certo, aleluia. Então eu não vou morrer lá, não é porque nasci lá que eu vou morrer lá, não. Eu nasci calado, hoje eu estou falando. Eu nasci pelado e hoje eu estou vestido. Nós temos que continuar evoluindo, continuar avançando, para que o nome de Deus seja glorificado. Porque a mãe se corrompeu, virou prostituta, se prostituiu, as filhas gerou uma filha e as filhas também se prostituíram, e geraram novas filhas, e quem estiver ligado na videira vai entender o que eu estou falando. Deixa eu te dizer uma coisa. Na Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios 11, a palavra de Deus diz que a mulher ora, profetiza e dá testemunho tendo a cabeça coberta, tem que usar o véu. Mas alguns usam da teologia do liberalismo para dizer, aleluia, que esse ensinamento era apenas para a igreja de Coríntio. Começa a voltar no contexto, não, porque tinha prostituta, blá, blá, blá. Deixa eu te dizer uma coisa, de teologia eu sei, eu estudo a palavra de Deus, eu escuto teólogos sim, mas eu não dou ouvido à teologia, aleluia, do liberalismo. Eu estudo teologia para aprender a palavra de Deus, porque teologia é o estudo da palavra, louvado seja o nome do Senhor, mas para aprender e praticar e ensinar a palavra de Deus. Aí eles dizem, não precisa
é coisa da igreja de Coríntio. Paulo escreveu isso só para a igreja de Coríntio. Mas se você ler 1 Coríntios 11, ele vai terminar dizendo: se alguém quer ser contencioso, que seja. Sabe o que é uma pessoa contenciosa? É uma pessoa que contende, é uma pessoa teimosa, é uma pessoa rebelde, que não quer dar ouvido, aleluia, aquilo que é ensinado. Mas ele termina dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Se alguém quer ser contencioso, que seja. Mas nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. E se você entende o mínimo de português, você vai entender: as igrejas de Deus está no plural. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Paulo não estava escrevendo apenas para a igreja de Corinto, mas sabe o que está acontecendo? São homens de calças frouxas, ou demais, homens com calças apertadas demais. Quem manda em casa é a mulher, quem manda é Jezabel, para agradar a mulher, aleluia, começa a se corromper diante da palavra de Deus. Mas existe outras maneiras de agradar a sua esposa, e você não precisa, aleluia, agradar o homem, aleluia, corrompendo a palavra de Deus. Não precisa atender os anseios do mundo, corrompendo a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Ou então me traga base bíblica, não venha com estudo teológico barato, com esse liberalismo, não. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus escolheu 2 homens para tirar o povo de Israel do Egito, Moisés e Arão. Moisés se ausentou, o povo pressionou, Arão foi lá e construiu um bezerro para o povo adorar. Mas quando Moisés chegou na congregação, ele quebrou as tábuas, ele quebrou aquele bezerro e mandou o povo decidir a quem eles queriam servir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Existem muitos Arão levantados por aí, existem muitos bezerros levantados dentro das congregações, porque querem atender o liberalismo, querem atender a teologia barata e não tem compromisso com a palavra de Deus. Eu desafio a qualquer um para me provar na Bíblia. Não é por ira nem por contenda, quero que me prove dentro da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque primeiro a teologia dizia que o véu era o cabelo, depois já não é mais. Agora é que foi para a igreja de Corinto, que não há necessidade. Uns dizem que somos livres em Cristo, então se somos livres em Cristo para fazer o que quiser, se não existe ordenança, o que nós estamos fazendo na igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. Nós não nos curvaremos. Aleluia, nós não temos compromisso com o homem, nós temos compromisso com Deus. E Moisés era um líder verdadeiro. E deixa eu te dizer uma coisa, eu rogo a Deus, aleluia, que nós não estamos no contexto que vivia o profeta Elias, a qual havia ele, aleluia, e poucos profetas. Ainda muita gente que ama a palavra de Deus, ainda muita gente, aleluia, que observa a palavra de Deus. Mas as igrejas estão se corrompendo. Há veneno na panela. Aleluia. E já que eu vou acumular alguns inimigos nessa mensagem, eu vou entregar o rolê completo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos Arão estão levantando mulheres como pastoras, estão levantando mulheres para ministrar o evangelho, para ministrar a palavra. Mas existem referências na Bíblia que diz que a mulher não pode ministrar a palavra. Não é por machismo. Porque se eu e você acha que a Bíblia é um livro machista, o que é que nós estamos fazendo com ela debaixo do braço? O que é que eu e você estamos fazendo, aleluia, pregando a palavra de Deus? Não dá para ignorar, não dá para atender os anseios do liberalismo, não dá para atender os anseios femininos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Volta
Voltando para Coríntios, Paulo diz assim, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Portanto, Cristo tem sua cabeça coberta, porque Deus tem honra para cobrir a cabeça de Cristo. Nós temos a cabeça coberta porque Cristo tem honra para cobrir a nossa cabeça. Mas as mulheres não têm a cabeça coberta porque nós somos pecadores. Nós não temos honra para cobrir a cabeça da nossa esposa. E ela precisa orar com a cabeça coberta, por causa do poderio dos anjos. Mas quando ela resolve desobedecer, ela desonra a própria cabeça. Não desonra o marido, não desonra, louvado seja o nome do Senhor, o ministério, não desonra, louvado seja o nome do Senhor, o pastor, não está desonrando a própria cabeça. Veneno na panela, modernismo, liberalismo. E agora indo para frente, onde eu estava, mulheres pregando, pastoreando, a primeira mulher que começou a pregar, aleluia, a pioneira no Brasil, hoje está com a igreja LGBT. Não que eu seja contra, aleluia, mas a palavra de Deus é uma palavra de arrependimento. Não pode haver uma igreja para o PCC nem para o LGBT. A igreja é de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quem vem para Cristo tem que aceitar as ordenanças de Cristo, tem que aceitar as mudanças de Cristo para ir morar no céu. E aí você começa a olhar para a Bíblia como um livro machista. Olhe, você vai prestar conta diante do Cordeiro. Eu não vou olhar, não. Para mim, aleluia, a palavra de Deus é a palavra de Deus. O que Cristo ligou está ligado, o que Pedro ligou está ligado, porque ele disse para Pedro: o que tu ligar na terra será ligado no céu. E existem pessoas dizendo que tem autoridade para ligar e desligar, aleluia, mas não, essa autoridade ela foi dada a Pedro. Se tivéssemos autoridade para ligar e desligar, porque nós deixaríamos o povo do LGBT, aleluia, porque nós perseguiríamos tanto, louvado seja o nome do Senhor. Há muitas referências na Bíblia dizendo que a mulher não pode ensinar, não pode pregar, e poucas falando do LGBT. Todo mundo mete o cacete no LGBT e põe a mulherada para pregar, põe a mulherada para pastorear. Peraí, está repreendido em nome de Jesus. Há veneno na panela. O nome de Cristo tem poder. Isso é veneno na panela. Não se curva diante do liberalismo, não se curva diante do modernismo, louvado seja o nome do Senhor. Mas seja como Sedraque, Mesaque e Abednego, é o mundo se curvando. A igreja tem que estar de pé, glorificando e adorando o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse anteriormente, a panela era grande, aleluia, e o veneno estava na panela grande. E tem muitas panelas grandes envenenadas, grandes ministérios grandes envenenados. E deixa eu te dizer uma coisa: eu não tenho medo da morte carnal, mas eu tenho medo da morte do Espírito. Nós não podemos temer o homem que pode tirar nossa vida carnal e não pode fazer nada com o Espírito. Não tema a tua mulher, não tema, aleluia, esse movimento feminista, não. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém pode até te tirar a vida, mas só quem pode lançar a tua alma no fogo é Deus. É a esse que nós devemos temer, é a esse que nós temos que obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Alguns dizem os homens estão fracos, Deus está usando as mulheres. Onde é que está escrito isso na Bíblia Sagrada? Quem disse que os homens estão fracos? Existem muitos profetas. Na época do profeta Elias existia poucos. O tempo é de Deus. Não se apressa, não tenta ajudar Deus a trabalhar, não. Deus não precisa de ajudas humanas, não. Deixa Ele concluir o projeto dele. Louvado seja o nome do Senhor, para que o poder dele seja aperfeiçoado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Cheio de boas intenções, o inferno está cheio. Cheio de boas intenções, o inferno está cheio. Cheio de boas intenções, colocam cantina, coloca rifa dentro da igreja. Cheio de boas intenções, começa a vender tijolo ungido.
Começa a vender água ungido, caroço de feijão ungido. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, cheio de boas intenções, o inferno está cheio. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu não me preocupo com multidão, eu me preocupo com a palavra de Deus, porque o meu compromisso é com a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Existe até uma teologia que diz que se o profeta está passando por dificuldade financeira, se está passando por algum problema na saúde, é porque está em pecado. Existe uma teologia que diz que servir a Deus é não ter problema, é ausência de problema. Então deixa eu te dizer uma coisa, então nenhum dos homens que eu li na Bíblia era servo de Deus. Então, se vocês estão certos, nenhum dos homens da Bíblia eram servos de Deus, porque todos tiveram problema. Nós temos aqui profetas passando por dificuldades financeiras. Nós vemos na Bíblia homens de Deus como Jó passando por problemas familiares, financeiros, problemas na saúde, para que o nome de Deus fosse glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, há veneno na panela, muito veneno na panela. E nós precisamos jogar a farinha, nós precisamos jogar o pão da vida, aleluia, para que esse veneno seja tirado, para que venha dar vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, o pastor que não estuda a palavra de Deus para pregar, o sermão começa a ficar chato. Aleluia, quando você não estuda a palavra de Deus para pregar, quando você não tem conhecimento, há muitos aí que começam, aleluia, a dar profetada, entregar a chave de carro, começa a fazer revelações, aleluia, sem Deus ter revelado, profetizar, dizer que Deus mandou sem Deus ter mandado. São falsos profetas, para fazer movimento, para fazer bonito, para encher a casa. E Deus não tem compromisso com falsos profetas. E louvado seja o nome do Senhor. Não vamos generalizar, dizer que todos que revelam, todos, aleluia, que profetiza, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, são falsos profetas. Não, existem falsos profetas, existem falsas revelações no meio da igreja. Aleluia, sabe por quê? Porque aquela ansiedade, aleluia, de querer mais alma, de querer aumentar em número, mas quando você lança uma falsa profecia, você está matando aquela alma. Porque quando você lança uma falsa revelação, você está matando, é veneno. Louvado seja o nome do Senhor, porque a profecia não se cumprindo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a pessoa desiste de Jesus. A revelação não se cumprindo, a pessoa desiste de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a pessoa não tem o conteúdo da palavra, começa a pregar em Gênesis, termina em Apocalipse, começa a falar de um tema, termina em outro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A mensagem fica sem pé, sem cabeça. Vamos, aleluia, melhorar os nossos termos. Vamos se alimentar na fonte certa, vamos buscar, aleluia, o conhecimento da palavra de Deus, não o conhecimento da teologia do liberalismo, não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós já temos o exemplo da Europa que deu errado, da América que deu errado. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês estão querendo andar no mesmo caminho, estão querendo seguir a mesma trilha. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus é vida, e a vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E para caminhar para o final desta mensagem, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Como eu disse, existe veneno na panela, veneno nas igrejas, veneno em nós mesmos. Mas o que faz a diferença é o pão da vida, é a palavra viva. Existe o veneno nas escolas, louvado seja o nome do Senhor. Existe veneno dentro de algumas casas, às vezes dentro da própria casa. O veneno está na TV, o veneno está no rádio, está nas redes sociais, louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
Aonde tem veneno na panela, sabe qual é o resultado? Louvado seja o nome do Senhor, é jogar a farinha. O profeta precisa adicionar a farinha. Vamos colocar a farinha no rádio, vamos colocar o pão da vida no rádio, a farinha, o pão da vida na TV, a farinha, o pão da vida nas redes sociais. Louvado seja o nome do Senhor, porque é o pão da vida quem tira o veneno da panela. Louvado seja o nome do Senhor. E o veneno da panela precisa ser retirada. Alguém precisa pregar a verdade, aleluia. Alguém precisa fazer o certo. Louvado seja o nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Existem muitas panelas envenenadas, como eu disse: escola, música, aleluia, o trabalho, às vezes o lar, TV, redes sociais. Mas aonde estão os profetas para colocar a farinha? Aonde estão os profetas para colocar, louvado seja o nome do Senhor, o pão da vida, para que o nome de Deus seja glorificado? Para que essas panelas possam servir de alimento, porque após o profeta Eliseu adicionar a farinha na panela, o povo se alimentou e não havia mais mal nenhum na panela. E areia cheia. Aí, louvado seja o nome do Senhor. É aí que precisa do profeta, é aí que precisa da farinha. Aonde tiver veneno, areia cheia, é aí que precisa da farinha, é aí que precisa do pão da vida, é aí que precisa do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a nossa vida, que Deus possa abençoar o seu ministério, e que Deus possa levantar pessoas comprometidas com a palavra de Deus para pregar a palavra de Deus. Não importa se vamos acumular inimigos. Eu não estou aqui para agradar o homem. Eu não tenho compromisso nenhum com o homem. O meu compromisso é com Deus. Quem quiser ser meu amigo, seja, mas vai ouvir a palavra de Deus. Se não quiser ouvir, pula o vídeo, vai assistir outro. Mas Deus vai enviar pessoas que vão ouvir, que vão praticar, que vão gostar da palavra. Aleluia, porque, aleluia, onde tem veneno, a farinha está sendo jogada para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Louvado